Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, um vídeo sobre técnica, né? Muita gente quando compra uma câmera, compra a primeira câmera, quer aprender a fazer as filmagens, é evidente que ela pega na câmera, ela vê que é algo um pouco complexo, mas daí ela quer aprender a bater o branco, calcular a exposição da maneira correta para não ficar estourado, o preto estourado, branco estourado. E às vezes acaba esquecendo alguns tipos de técnicas que também são importantes, como por exemplo a regra dos terços que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu já fiz um vídeo mostrando a regra dos terços em um filme, em um vídeo na verdade, em um clipe, Outer Road, né? O card vai estar aparecendo aqui na tela. Porém, eu quero explicar um pouco mais com detalhes e eu vou fazer a análise aqui de dois trailers. Eu peguei o trailer do Coringa e o do Vingadores Ultimato para mostrar para vocês como a gente pode analisar e entender o que é a regra dos terços e como você pode começar a colocar isso em prática. Vamos lá, antes de começar o vídeo, pedir para vocês deixarem seu like, né, aquele padrãozinho de sempre, se inscrever no canal se não é inscrito, porque tem bastante conteúdo bacana aqui, se você quiser dar uma olhadinha depois. Para você entender o que é a regra dos terços, ela tem em qualquer câmera, ou na maioria das câmeras, né? Enfim, vamos falar assim, porque pode ter uma ou outra que não tenha, nos celulares. E ela é basicamente, ela forma 9 quadrados, fazendo duas linhas na vertical e duas na horizontal, formando 9 quadradinhos. E a interseção dessas linhas, que seria o cruzamento das linhas, seria a regra dos terços. Para você ativar isso na sua câmera, é só você procurar Rule of Thirds ou regra das grades dos terços, pode estar com esse nome também, se a sua câmera tiver em português. Mas só você dar uma fuçadinha aí, não foge muito desse nome, beleza? Para vocês entenderem, ela é uma regra onde você vai conseguir enquadrar o seu motivo, no caso a pessoa ou o objeto que você estiver filmando. E uma coisa já que vocês precisam entender, ela não é uma regra universal. Como assim? Quer dizer que você não precisa usar em todos os vídeos que você estiver fazendo, mas é muito importante que você entenda o que é a regra dos terços antes de você quebrar a regra dos terços. Porque você filmando em qualquer enquadramento e falar, não, eu sei, é que eu tô quebrando. Não funciona assim. Você tem que entender para saber qual a hora certa de quebrar a regra dos terços, e é o que eu vou mostrar para vocês no vídeo já já. Mas basicamente, algumas coisas importantes. Eu nesse momento estou enquadrado, eu sei onde eu estou enquadrado na minha filmagem por causa do ângulo, e eu coloquei a câmera justamente nisso, que eu quis deixar aparecendo em um canto da regra dos terços. Eu bati no microfone, foi mal, e no outro canto eu quis deixar aparecendo um pedaço da tela, certo? Eu poderia me enquadrar também no centro, que seria uma outra base de enquadramento. Agora um detalhe, vamos supor que eu deixasse a câmera do jeito que tá e ao invés de eu ficar dividido na regra dos terços com a tela, eu ficasse dessa forma aqui. Eu ainda estou enquadrado na regra dos terços falando com vocês, porém, vocês podem perceber que o espaço negativo está desse lado, ou seja, o espaço onde não tem o motivo do vídeo está desse lado, e eu estou olhando, eu estou posicionado do lado contrário do meu espaço negativo, ou seja, aqui vai finalizar mais ou menos até o ângulo que a câmera pega, e para lá não tem nada. Isso, para quem está assistindo, fica muito desconfortável, a pessoa fica muito desconfortável por isso. Então sempre que vocês estiverem assistindo um vídeo, vocês podem reparar isso quando a pessoa está fazendo tutorial. Então vamos dizer que aqui está a tela do Premiere, eu vou dar um tutorial para vocês. Se eu colocar o meu quadradinho aqui, eu explicando no caso, eu tenho que estar virado na partezinha da tela para cá, como se eu estivesse olhando para a própria tela, que seria o espaço negativo. Isso foge um pouquinho da regra dos terços, mas para vocês entenderem. Se eu tivesse nesse quadradinho, nesse canto, e olhando para lá, isso gera um desconforto muito grande. Se vocês quiserem, pode fazer o teste, faz um crop rapidinho, coloca ali no seu PC e você vai perceber que isso faz uma diferença gigante. É uma coisa muito simples, porém faz uma diferença gigante. Então se você gravou virado para o outro lado, vira a imagem e deixa ela espelhada para o lado da tela. Isso é só um exemplo, por exemplo, para quem grava tutoriais, então fica a dica. Como eu falei para vocês, a gente tem os 9 quadradinhos com a interseção. E se você tá desse lado da tela,
Agora eu vou usar a tela como exemplo, tá, galera? Se eu tiver desse lado da tela, vamos fingir que aqui é o espaço da câmera, né? Se eu tiver desse lado para a tela, o ideal é que eu esteja olhando pro lado contrário onde tem espaço negativo. Ou seja, eu tô aqui, aqui não tem espaço negativo, porque aqui já foge do ângulo, já que a tela chega até aqui. Então, se eu tô aqui, o ideal é que eu olhe para cá. Ou seja, eu esteja olhando para o espaço negativo para gerar curiosidade na pessoa. Outra coisa que também eu vou mostrar tudo isso já na prática para vocês, tá? Fazendo a análise de alguns filmes, mas eu queria explicar um pouco da teoria antes. É legal eu não ficar apenas deixando o espaço negativo maior do que o motivo. Por exemplo, esse cara que tá aqui, vou usar agora o mouse, esse cara que tá aqui, se eu deixasse só ele aqui e o resto da imagem sem o L9 Films todo pra cá, fica feio, porque o espaço negativo é muito maior que o meu motivo. Então o ideal é que o motivo fique no ângulo mais enquadrado do que o espaço negativo. Talvez eu tenha espaço negativo, ok, mas ele não pode ser maior, predominar a minha imagem, a minha cena, mais do que o motivo principal, certo? A não ser que você queira mostrar, fazer um ângulo aberto, mostrar uma cidade, enfim, mas daí o motivo é a cidade e não, por exemplo, uma pessoa, deixar ela num cantinho e um baita espaço negativo. Eu vou mostrar isso lembrando para vocês já. Outra coisa importante é quando vai haver diálogo, que vocês precisam entender isso. Quando vai ter, vamos supor que tem duas pessoas na cena, é basicamente o que eu expliquei no começo do jeito que eu tô enquadrado agora. Vamos supor que vai vir outra pessoa aqui, óbvio que daí eu não vou usar essa lente, né? Eu vou pegar uma grande angular, para que ela abra um espaço maior. Mas vamos supor que vai ter outra pessoa aqui, e vamos fingir que tem espaço aqui também. Eu vou, primeiro de tudo, eu não posso deixar uma pessoa no centro, no caso, no centro da minha imagem, e uma pessoa em qualquer um dos outros, da regra dos terços, de outro lugar. Porque isso gera um desconforto. Quando você coloca uma pessoa no centro, uma pessoa em um canto, o espaço negativo fica nada a ver. Isso ficou redundante, mas vocês vão perceber isso na prática, principalmente no filme do Coringa, ali no trailer, vocês vão entender muito isso, numa cena onde eles estão correndo na rua. Mas sempre que você for enquadrar um diálogo entre pessoas, o ideal, a não ser que vocês queiram mostrar outra coisa por trás da conversa, mas o ideal é que vocês vão ver que tem a interseção das linhas verticais com as horizontais, e o ideal é que cada pessoa fique em uma dessas linhas, porque daí não sobra espaço negativo, óbvio que fica o ambiente, mas uma pessoa estando em uma parte das linhas, elas ficam enquadradas corretamente e o diálogo ocorre aqui nessa linha, nesse quadrado do meio, então isso não gera desconforto. Bom, explicado isso, agora eu vou mostrar para vocês, fazer uma análise de dois filmes, e eu vou, no trailer no caso, e eu vou mostrar para vocês tudo isso que eu expliquei de uma forma mais prática para vocês entenderem e começar a utilizar isso, beleza? Tô aqui no PC então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o ângulo nos filmes, ok? Então eu peguei dois, né, coloquei a regra dos terços aqui no source, eu peguei a regra dos terços como base, né, e adaptei para deixar certinho ao tamanho do vídeo. Então eu coloquei aqui o do Vingadores e o do Coringa, eu deixei sem áudio aqui, espero que eu não tome strike por causa disso. E então vamos fazer uma análise aqui. Eu vou deixar com a regra dos terços, vou mostrar a expectativa sem a regra dos terços quando é para mostrar para algum público. E vou dar um play aqui no começo dos Vingadores. Aqui na primeira cena, ó, vocês já podem perceber aquilo que eu falei na teoria para vocês. A máscara ela tá aqui na interseção da vertical com a horizontal. E ela aparece aqui na maior parte da cena, ou seja, a gente tem um espaço negativo bem menor aqui, ou seja, de apenas uma parte da regra dos terços. A maior parte engloba aqui o capacete, perdão. Agora aqui, outro detalhe. Lembra que eu falei sobre conversação? É o que vai acontecer basicamente entre o Homem de Ferro e o capacete agora. A máscara, o capacete, ele está enquadrado nessa parte esquerda de baixo. No caso, a conversação está acontecendo aqui, onde eu estou passando meu mouse, nesse quadrado central. Então, o diálogo ele vai ser, entre aspas, aqui, nessa parte onde eu estou mostrando aqui. E não nessa parte aqui, é porque ele está um pouco inclinado agora. Vocês podem perceber que o capacete está enquadrado bem nessa parte aqui. E o corpo dele é aqui, é porque ele está inclinado, então vem para frente. Mas vocês podem ver que ele está sentado exatamente aqui nessa parte da regra dos terços, ok? Aqui de novo, vocês estão vendo que não tem nenhuma aleatoriedade, então ele fica enquadrado na maior parte de novo da cena, deixando apenas um espaço negativo aqui na esquerda.
e ele está enquadrado a cabeça dele exatamente aqui na interseção e o corpo dele na linha vertical, ok? Então, como eu falei, não tem nenhuma aleatoriedade. Aqui nesse caso da nave, galera, eu tô falando meio rápido porque eu acabei de fazer essa mesma análise, porém sem ligar o gravador. Vou ter que confirmar se tá ligado, agora tá. Então, aqui nessa cena, como só tem o espaço e a nave, e o motivo, no caso, é a nave, ele vai deixar centralizado. Isso daqui não tem segredo algum, a nave vai ficar aqui bem no meio da nossa cena mesmo, passando aqui pelo meio no caso. Então não teria motivo para colocar ela, por exemplo, aqui ou nesse canto, a não ser que ela queira mostrar outro motivo, que no caso vai ser da galáxia, que eu vou mostrar para vocês já já. Vou avançar aqui um pouco o vídeo. De novo, agora um plano fechado aqui no Homem de Ferro. Você pode ver de novo, como eu falei, ele na maior parte, na parte vertical aqui da regra dos terços, olhando aqui, no caso, igual eu falei para vocês, para o espaço negativo e não olhando para esse lado, porque se ele olhasse para esse lado, iria gerar um certo desconforto na pessoa que está vendo o trailer. Então ele sempre olhando para o espaço negativo. Aqui de novo o capacete, de novo, como eu acabei de falar na cena anterior, olhando para o espaço negativo, ele fica de frente para o espaço negativo, porque se imagine vocês aí, usa a imaginação um pouquinho, esse mesmo capacete, só que virado para a esquerda, olhando para a esquerda. Cara, isso ficaria sem nexo algum, gera muito desconforto, porque tipo, o que tem na esquerda e por que sobrou esse puto espaço aqui na direita, entendeu? Então é por isso que eles deixam enquadrado na regra dos terços, virado para o espaço negativo. Aqui agora, o espaço negativo, entre aspas, vocês podem perceber que está maior do que o motivo. Aí você fala, mas você não acabou de falar que o espaço negativo tem que ser menor para não dar mais... Então aí que tá. Nessa cena, não está querendo dar ênfase só pro Homem de Ferro. Pode perceber que ele está numa parte da regra, né? Ele está enquadrado aqui nessa parte da esquerda. Só que essa cena tá querendo mostrar que ele tá na galáxia, para situar a pessoa no trailer da onde é que ele se encontra. Ou seja, o motivo principal não é ele. Então ele tá dividido, o motivo principal entre a nave e a galáxia, para situar o que tá acontecendo. No caso, o oxigênio tá acabando. Por quê? Porque ele tá numa nave dentro de uma nave em uma galáxia. Então, ou seja, isso daqui também é um motivo, tanto que nem tá tão desfocado essa parte da cena, entendeu? Que é pra situar ele na nave, a nave dentro da galáxia. Aqui de novo, né, deixa eu ativar a regra dos terços, pode ver que ele tá de frente pro espaço negativo, alinhada a cabeça dele aqui na interseção das linhas. Ok, a conversação daquele mesmo jeito que eu falei agora há pouco. Eu vou vir agora, vou dar um pulinho aqui pro trailer do Coringa, pra vocês verem que ele quebra bastante as regras, mas entendendo o motivo, isso é proposital. Então vamos lá, vou dar um play aqui. Detalhe, isso é um plano aberto para mostrar onde eles estão, onde isso está acontecendo, no caso em uma cidade, e eles estão dando muita ênfase nessa parte aqui do trem, ok? É por isso que essa parte, ela é a principal de todas. Você olhando, é evidente que não vai ficar olhando a regra dos terços, mas o seu olhar direto ele já vai para o centro da tela, que no caso seria essa parte do trem. Então é por isso que está o objeto centralizado ali, ok? Vamos avançar aqui um pouco. Aqui vocês podem ver que é aquilo que eu falei. Essa cena está querendo gerar um desconforto na pessoa. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. O filme gera vários desconfortos propositais, tá? Não estou falando que o filme errou, deixando isso bem claro. Ele gera desconfortos na pessoa que está assistindo. Então você pode ver aqui que ele está na parte direita, só que olhando para fora. Só que o corpo dele está jogado para fora do espaço negativo. Ou seja, o corpo dele, entre aspas, está olhando, entre aspas, tá, galera? Para a parte de cá, ou seja, que não tem nada, e só ele olhando para cá. Se ele olhasse onde não tem espaço negativo, isso ficaria ainda mais desconfortante para quem está assistindo, desconfortável para quem está assistindo. Então vocês podem ver aqui o espaço negativo muito maior que ele, e ele aqui, mas isso é proposital, quebrando a regra dos terços para onde ele está olhando, só para gerar o desconforto em quem está assistindo. Aqui ele está situando o ambiente, né, nessa parte esquerda, aqui o garotinho, que vai ser o motivo daqui a pouco. No caso, corta para a cena do Arthur e depois volta para o garotinho aqui. Vocês podem ver que ele não fica exatamente enquadrado, ele está mais para o meio, para a esquerda, ele não fica nem no centro, nem na esquerda, e é isso que eu falei para vocês. Quando você entende o que é a regra dos terços, você pode
quebrar ela, dependendo se você souber o que você tá fazendo, como é o caso, por exemplo, aqui do filme do Coringa. Galera, basicamente é isso, eu não vou ficar fazendo cena por cena, porque primeiro corro o risco de tomar um strike, um risco maior que esse, e segundo porque é basicamente a mesma coisa, vocês entenderam o que é a regra dos terços. Só tem mais uma cena que eu quero mostrar pra vocês, que é a cena da rua. Essa cena aqui, vocês podem ver que tudo que eu falei não é inventado na minha cabeça, não é coincidência. E se liga, ó, tem um grupinho de pessoas aqui na parte esquerda da regra dos terços e um carinha aqui na parte direita. Você pode ver que a todo momento dessa cena, eles não saem da regra dos terços, ó. A cena inteira, eles estão enquadrados ali. Um ambiente, um plano médio aqui, né? Um plano médio mais aberto aqui. E ele, para apresentar a cidade, onde eles estão no caso, mas para dar a ênfase neles correndo aqui. Então vocês podem ver que eles... Por exemplo, podia ter um carinha aqui e outro aqui, como tá nesse caso aqui, esse carinha jogado mais para trás, ou um aqui e um aqui, só que daí é aquele negócio que eu falei, ia gerar um espaço negativo e ia ficar muito desconfortante para quem tá assistindo. Então nesse caso aqui eles usaram a regra dos terços perfeita para dar essa sensação de entre aspas, a conversação entre o primeiro grupinho e a galera e o carinha do segundo aqui, e esse espaço negativo aqui no meio, ok? Então, vocês podem testar isso daí, só baixar um PNG com a regra dos terços. Ativem isso na câmera de vocês, e principalmente vocês que são iniciantes, para vocês fazerem os testes, começar a usar isso nos filmes de vocês. E eu tenho certeza que isso daí vai ajudar muito, porque após vocês entenderem isso, vocês podem quebrar a regra dos terços, mas vocês têm que ter noção de que ela existe e tem que saber usar para você quando você quer gerar alguma sensação no público que está assistindo o seu vídeo, ok? Para isso não acontecer de você gerar desconforto quando você quer passar uma sensação, por exemplo, de paz, ou acabar gerando sensação errada no público que está assistindo o seu vídeo, beleza? Bom, galera, então depois de tudo isso que eu mostrei, espero que essas dicas tenham sido úteis. Se te ajudou, por favor, deixa um comentário aqui para eu saber. Deixa o seu like nesse vídeo que vai estar ajudando bastante o canal e tá chegando muito conteúdo foda por aí. Tem mais conteúdo aqui, a gente tá produzindo em massa, beleza? Para deixar vários conteúdos bacanas para vocês. Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal também se ainda não é inscrito, vai estar dando aquela força também. E então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Falou!